Bom, como tema do artigo do Seminário de Engenharia de Transportes, eu fiquei com o tema de centralidades urbanas e oferta de transporte público coletivo em Goiânia, Goiás. Primeiro, o que é mobilidade e centralidade urbana? Mobilidade é a expressão dos deslocamentos de pessoas ou cargas. É primordial a identificação, localização e o diagnóstico da estrutura espacial, socioespacial urbana. Centralidade urbana são espaços multifuncionais e autossuficientes que buscam equilibrar a distribuição da população, mesmo sendo distribuído em diferentes pontos da cidade. Por exemplo, algumas praças onde tem parquinho de criança vai ficar mais perto das creches, por exemplo, e outros pontos da cidade podem ter mais restaurantes. São dois pontos distintos, né, com classificações distintas, porém a centralidade urbana busca unir os dois sentidos em um único lugar. Porém, a influência do transporte público coletivo tem uma ambiguidade de sentido, sendo o fator determinante pela Lei 12.587 de 2012, que visa a implementação da oferta do transporte público para o desenvolvimento urbano e tem como consequência, nesse desenvolvimento urbano, a distância e o tempo entre a periferia e a centralidade urbana. A identificação das centralidades e oferta do transporte público coletivo. A identificação é feita através do agrupamento de setores comerciais, setores de serviço ou até mesmo a verticalização da cidade. É um fator decisivo para a mobilização urbana, porque a mobilização urbana depende de onde as pessoas querem ir. As pessoas querem ir para os centros, né, as centralidades urbanas, onde tem os setores comerciais, por exemplo. Tem todas as lojas, tem os bancos, então esse setor comercial gera a mobilização urbana por conta do interesse dele. A oferta do transporte público coletivo é relacionada ao interesse de minimizar os níveis de congestionamento das grandes e médias cidades, porque, por exemplo, em São Paulo, seria muito mais viável se todas as pessoas conseguissem utilizar somente um meio de transporte. O ônibus é capaz de suportar 57 passageiros e ocupa ali o lugar entre dois carros. Agora, se você for parar para pensar em um carro que pode comportar uma pessoa, pode comportar até 5, mas geralmente é utilizado somente por uma pessoa, gasta muito mais tempo, congestiona e gera trânsito. Então, uma parte mais viável seria realmente o uso, né, a implementação do transporte público. Porém, tem uma problemática aí no uso do transporte público por conta da diferença entre acesso e acessibilidade. O acesso tem como definição a possibilidade de chegada ou de uso, e a acessibilidade tem como definição facilidade de entrada e de uso. Eu coloquei aqui como um exemplo da lotérica, tá? Pode ser os bancos também, porque a gente tem o acesso, né? A gente tem a possibilidade de ir até o banco, de ir até a loja. Porém, hoje, com a acessibilidade que nós temos, possuímos a facilidade de fazer compras pela internet, pagar boletos pela internet, não precisando nos locomover, nos mobilizar até o local que a gente quer fazer a compra ou o pagamento. O ensaio desse artigo foi feito para identificar as centralidades de Goiânia, né, Goiás, e análise de oferta de transporte público deste local, através da ferramenta de sistemas de informações geográficas que tiveram como foco 4 variáveis: média de renda, densidade populacional, densidade de linhas e densidade de oferta de transporte coletivo. A análise espacial foi realizada por meio da geração de mapas de espalhamento de Moral, ou seja, os box map, identificando localizações atípicas, como os outliers, e os padrões de associação espacial, como clusters. Como resultado, né, dessa análise desse artigo, tivemos a análise exploratória como resultado da identificação de padrão comportamental espacial. Além de identificar somente as centralidades urbanas, eles conseguiram identificar alguns padrões comportamentais e também o adensamento populacional, além da diferença de distribuição de renda, quantidade de oferta de ônibus e diferença de níveis de acessibilidade. Em torno de quase ali 63%, tá, das centralidades identificadas com baixa oferta de transporte público coletivo
indica áreas prioritárias que buscam proporcionar melhorias ao usuário e mitigar possíveis dificuldades relacionadas ao deslocamento. Os resultados encontrados necessitam, porém, os resultados encontrados necessitam de maiores investigações que envolvam outros dados mais específicos, tá? Porque esse 73% aí da centralidade urbana, né, que foi identificada com baixa oferta, elas não foram relacionadas com, por exemplo, o pico de horário, diferença de distribuição de serviço, não foi considerado nada disso. Foi considerado somente acesso e acessibilidade de transporte público, tá? E é isso.